Hoje de manhã nós tivemos aqui uma aula e, ao final, nós fizemos uma pergunta para os membros, para aqueles que estavam aqui conosco. A pergunta é: qual é a expectativa que você sai da sua casa e vem para o culto? Cara, nós precisamos, irmãos, sair da nossa casa e, ao vir para o culto, estarmos com a expectativa do fluir de Deus, dos milagres do Senhor. Temos que estar com a expectativa de que o Senhor falará ao meu coração em cima da minha necessidade. Ao sair de casa, eu tenho que gerar essas expectativas para que o Espírito Santo preencha aquilo que precisa no meu coração e na minha vida. Eu tenho que sair do culto, olhar para a minha segunda-feira com alegria, com intrepidez, com esperança, sabendo que aquela mensagem que foi pregada no domingo à noite vai encher o meu coração e vai me fazer caminhar durante todo o resto da semana. Amém? Então, que o Espírito Santo possa gerar essa expectativa no seu coração nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, ou se coloque de pé, ou acompanhe no slide, por favor. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 46 até o 52. Marcos 10, de 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. Pode ficar sentado. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Falhou aqui. Tecnologia. Respondeu-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Queridos, é uma passagem bem conhecida nossa. Os evangelhos, os 3 evangelhos citam essa passagem, citam o cego de Jericó, às vezes o cego da beira do caminho, o cego que foi curado, e é uma passagem que ela fala de diversas formas para os nossos corações, e nós podemos tirar muita sabedoria nessa reflexão dessa noite. E um versículo que eu quero trazer como um versículo central para a nossa mensagem de hoje é o versículo 49, que está aí na tela, que disse: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esse chamado é para mim e para você também hoje. Aquele chamado para aquele cego também hoje serve para mim e para você. Essa é uma passagem que Jesus estava com seus discípulos, tinha uma numerosa multidão, diz a palavra, pessoas, barulho, e ele, cego, ele percebeu que algo estava acontecendo, e ele pega e fala: O que está acontecendo? Quem vem por aí? E as pessoas dizem para ele: É o Nazareno. Imediatamente ele, desesperado, diante da sua dificuldade, sabendo que só Jesus poderia resolver aquela situação, ele começa a clamar. Ele começa a gritar com a força do seu pulmão. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele é repreendido por isso. As pessoas mandam ele se calar, mas ele continua. E ele grita, e o Senhor manda chamar. E pergunta: O que queres que eu te faça? Os servos, ao chegarem próximo dele, diz: Ele te chama. E eu quero tratar com você essa noite esse chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado?
Jesus te chama para quê, Nelson? Jesus te chama para quê? Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Ele te chama então, em primeiro lugar, não desperdice a oportunidade. Jesus está te chamando, não desperdice a oportunidade que Ele está te dando. Jesus está te chamando para participar com Ele dessa linda e maravilhosa obra. Ele te chamou lá na sua conversão e Ele te chama hoje para que você continue nessa caminhada. Jesus chamou Bartimeu de uma forma que ele sabia, quando ele saiu dali, ele falou: o Senhor vai resolver a minha situação. Jesus vai trazer alento ao meu coração. E no versículo 46 a 47, ele diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Ele não poderia perder aquela oportunidade. Mesmo ele não sabendo disso, ele gritava com toda a força. Ele sabia, só ele sabia da necessidade, da angústia que é ser cego. Nós não sabemos, a palavra não diz se ele era cego de nascença ou se ele perdeu a visão. O que importa é que ele sabia que o Senhor Jesus poderia curá-lo e ele não poderia perder aquela oportunidade. Portanto, aquela era a última oportunidade que o Bartimeu teria para estar com Jesus. E ele não desperdiçou. Ele abraçou aquela oportunidade e o resultado foi extraordinário. O que foi? Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós não sabemos, querido, quando vai chamar a sua senha ou quando vai chamar a minha senha. Ontem eu era um garoto, hoje já estou experimentado, vamos dizer assim, e passa rápido, né? Isaías 55, 6 diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Querido, Deus está te chamando hoje para um compromisso com Ele. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto você tem oportunidade. Muitas vezes nós levamos uma vida toda para reconhecer Jesus como nosso suficiente Salvador. E às vezes no leito de morte, ainda alguns no leito de morte, vai lá e se arrepende e recebe a salvação. Contra os outros, quantas pessoas, tendo muitas oportunidades, não reconhecem Jesus como seu Salvador. Mas ainda, em segundo lugar, já que Ele te chama, então seja perseverante naquilo que você deseja. Marcos 10, 48, ele diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia no coração de Bartimeu um desejo de mudar de vida. Ele era um mendigo, ninguém dava atenção, pegava os restos, pegava as sobras, e ele viu naquela oportunidade, naquela situação, a oportunidade de mudar de vida. Mas a multidão tentou fazer o que com ele? Tentou calá-lo. Quantas vezes, querido? Quantas vezes eu e você temos a oportunidade de estar, de colocar diante do Senhor a nossa vida, mas até para você mesmo você fala: não tem jeito, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus do impossível, um Deus que fez todas as coisas, o Deus que fez o universo, que fez a terra, que com a sua boca Ele falou: faz-se, e assim se fez. Você acha que uma doença, você acha que um problema, você acha que uma falta de emprego é suficiente para derrotar esse nosso Deus? Ele pode todas as coisas. Aquele cego, naquela hora, não desperdiçou a oportunidade que ele tinha. Ele gritou, mesmo com a multidão falando: não tem jeito, fique quieto. Ele foi lá, ele gritou e ele conseguiu aquilo que ele precisava. E você? Como que tem sido? Você tem desanimado nas primeiras dificuldades?
Na primeira porta fechada, você já diz: eu desisto? Deus, em Jesus Cristo, está chamando você para ser perseverante, para você continuar. Eu não sei o seu problema. Você não sabe aqui os problemas um dos outros. Você não sabe aquilo que os outros têm passado, ou que eu tenho passado. Mas uma coisa eu sei: o meu Senhor é maior do que todas essas coisas. Amém? Em terceiro lugar, Ele te chama, então, já que Ele te chama, aceite o convite de Jesus. Marcos 10, 49, ele diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você lembra quando Jesus te chamou para essa obra? Era criancinha, era um rapazinho, era um adulto. Você se lembra quando você teve a sua experiência com Cristo Jesus? Isso marcou a sua vida? Foi num culto público? Foi em casa, você na sua oração? Quando foi? Nós não podemos esquecer. Da mesma forma que Ele te chamou naquele dia, lá naquele culto, da mesma forma que Ele te chamou lá na sua casa, da mesma forma que Ele te chamou para esse ministério, que Ele te chamou para a salvação, Ele te chama hoje. Hoje é noite de nós estarmos renovando as nossas forças em Cristo, renovando a nossa fé em Cristo Jesus. As dificuldades têm sido muitas, elas têm batido a nossa porta, e muitas vezes nós ficamos meio que perdidos, não sabendo a quem recorrer. Às vezes é no caso de doença e eu procuro um médico e que não está errado, tem que ser. Às vezes é no caso de justiça, eu corro direto para um advogado. Às vezes é na questão psicossomática, eu corro para um psicólogo, antes de correr para aquele que pode todas as coisas. Querido, até o médico que ele levantou, que ele deu oportunidade para estudar e para trazer cura, Deus vai abrir portas para a gente poder conseguir esse médico. Muitas vezes é uma consulta difícil, muitas vezes é uma dificuldade. Meu irmão, ore, busque ao Senhor. E aquele cego, naquele dia, depois desse convite do Senhor, Jesus mandou chamar aquele homem. Ele nunca havia recebido um convite igual aquele. Bartimeu não perdeu tempo. O que ele fez? Lançou de si a capa, levantou-se de salto e foi ter com Jesus. Imediatamente, ele não podia perder aquela oportunidade. Aceitar o convite de Cristo Jesus era a coisa mais importante para aquele servo, para aquele cego. Não existiria outra oportunidade. Ele estava abrindo mão de tudo para estar com o Messias. O que você tem abrido mão para estar com o Senhor? Muitas vezes nós deixamos o resto, a sobra. Hoje pela manhã nós fizemos uma dinâmica num vídeo aqui, onde Júlio trouxe para nós uma fatia de pizza, e ali aquele homem com aquela fatia de pizza, ele foi tirando ali o bolo, eu nem lembro que é uma torta, né? Era uma torta, isso, me corrigiram aqui, era uma torta, e essa torta, ele foi tirando os pedaços para o banco, para a educação, para a saúde, para o aluguel. Sobrou uma torta pequena para ele, bem pequena, e ao comer, todos olharam para ele. Aquele que tinha trazido a torta, que era o Senhor, estava na cabeceira. Não sobrou nada para o Senhor. O que nós temos deixado para o Senhor? A sobra? Nada. Nós precisamos inverter isso, queridos. O Senhor deve ser a primícia na minha vida. Em tudo, em todas as coisas, em primeiro lugar, eu devo me colocar diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é dele e por ele são todas as coisas. Nós temos invertido. Não faça isso, querido, não faça isso. Bartimeu não esperou. Então, abra a sua boca e diga com alta voz que você precisa de Deus, você precisa do Senhor Jesus, e Jesus estará pronto a ouvi-lo hoje. Você tem alguma coisa para falar com o Senhor? Você está passando alguma dificuldade hoje? Você tem algo que aos seus olhos você já desistiu? Não sei, é uma faculdade, não sei, é um relacionamento, é um trabalho, é o seu ministério. Não desista, querido. Busque ao Senhor, Ele te dará força, Ele te guiará, Ele te mostrará o caminho. Sabe por quê? Porque se Ele te levantou, Ele vai te preparar para essa grande obra. Amém? E ainda, querido, se Jesus te chama, então seja salvo pela fé em Jesus.
Marcos 10, 52. Marcos 10, 52 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. É interessante e é muito importante nós entendermos que Bartimeu foi buscar uma cura e recebeu a salvação eterna. O que é que você tem buscado no Senhor? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é aquilo que tem incomodado o seu coração? Como que você está vivendo dentro da sua casa? Qual é o relacionamento que você tem tido com esposa e esposa? Qual é o relacionamento com os seus filhos? Como que você tem vivido nesses dias tão difíceis? Aquele cego abriu os olhos, enxergou e recebeu a salvação eterna pela fé. E pela fé, eu queria te chamar hoje a fazer novamente, a renovar o seu compromisso com Cristo Jesus. Cristo chamou você lá atrás e Cristo te chama hoje também. Hoje te chama para renovar. Queridos, enquanto o grupo de louvor vem para cá, nós vamos cantar um louvor com o Júlio, nós vamos ter alguns momentos de oração. Eu queria que você estivesse tendo em seu coração a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ele ouve a sua oração, Ele sabe a sua dor. A palavra do Senhor diz que a palavra ainda não me chegou à boca, e Ele já sabe. Sabe aquela dor que você sente? Ele sabe. Sabe aquela dor, sabe aquela incerteza, sabe aquela dificuldade? Ele sabe antes de você. Então, concluindo aqui, se Ele te chamou, então não desperdice essa oportunidade. Seja perseverante naquilo que você deseja. Aceite o convite de Jesus. Diga para Jesus o que você precisa e seja salvo pela fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Que nós possamos, eu queria te pedir para se colocar de pé. Nós vamos estar orando. E eu queria te fazer um convite. Se você deseja fazer essa renovação do teu chamado, mas se você deseja fazer um compromisso real com Cristo, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma coisa que aos teus olhos você não consegue resolver, se as portas se fecharam, se você está com problema na sua família, se você precisa trabalhar, querido, se você tiver uma dificuldade e você achar que você precisa do Senhor Jesus para resolver isso, eu quero te convidar para você vir aqui à frente e nós vamos estar orando com você. Nós estaremos com alguns presbíteros. Vem cá, Juvenil, por favor. Cadê os outros presbíteros que estão aqui? Juvenil está aqui. Vem cá, Juvenil. Se você sentir o desejo, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos estar orando, intercedendo, porque nós não sabemos, mas o Senhor já sabe da sua dor, Deus já sabe da sua preocupação, Deus já sabe da onde está o calo, onde está apertando, Deus sabe a dificuldade. Antes de você sair da sua casa, antes de você vir para cá, Ele já sabia que você viria e Ele entraria com providência na sua vida, querido. Mas isso, para acontecer, você precisa ter fé. Fé naquele que te salvou, naquele que te chamou, naquele que tirou da onde você estava e trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Ele tem uma surpresa para você nessa noite. Se Ele te chamou, se Ele te levantou, Ele vai te preparar para essa vitória. Querido, creia. Deus tem muito mais para você. Vamos orar, abaixa a sua cabeça. Vamos louvar o Senhor. Vai orando. Ore, fale com Ele. Fale com o Senhor. Diga para Ele onde está doendo. Diga o que está acontecendo. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. Ouça Deus as orações, os pedidos que estão aqui na frente, Pai. Esses amados irmãos, abençoe. Se entrega para o Senhor. Entrega seu problema para Ele, fala com Ele. Esquece da pessoa que está do seu lado. Mateus 6:6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta
ir lá no esconderijo, junto do Senhor, abra o seu coração, fale com Ele te ouvirá, diz a palavra. Fala com o Senhor, fala com Ele. Ah, papai, está doendo. Ah, Senhor, eu não estou conseguindo. Ah, Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Cuida, Senhor, do teu povo. Pai, nós nessa hora, nós queremos colocar o teu povo diante do Senhor, pedindo que a sua graça, ó Deus, que é infinita, ela seja derramada sobre a vida desses irmãos. Queridos, nós nessa hora, ó Senhor, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor leve essas pessoas ao encontro, ó Deus, da vitória, daquilo que elas necessitam, Pai. Pai, nós não sabemos a dor, a angústia, o medo, nós não sabemos o que elas necessitam, mas o Espírito Santo do Senhor sabe e entra com providência na vida deles agora. Pai, se for uma porta de emprego, abra, Senhor, dê uma oportunidade. Se for na área da saúde, traga cura, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de cura. Pai, nós colocamos a saúde, colocamos, ó Deus, a vida espiritual, colocamos nossos relacionamentos familiares, colocamos, ó Deus, nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, em qualquer lugar. Ó Deus, nessa hora, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, no nome santo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus.